meu neto se suicidou. Será que combinamos que iríamos passar por essa situação quando fomos nos encarnar? Minha filha está sofrendo demais. O suicídio não é planejado. Nenhum espírito reencarna trazendo na sua programação espiritual que ele vá se suicidar. O que significa dizer que se ele se suicidou, não fazia parte da programação. E, portanto, ninguém combinou antes de renascer que ele se suicidaria. Ok? Mas, quando a gente reencarna e que vai ser mãe ou pai de uma alma frágil, que tem a possibilidade da desencarnação pelo suicídio, nós somos avisados. Do tipo, olha, você vai receber como filho fulano. Ele é uma alma que tem fragilidades, que precisará de cuidados muito especiais, porque ele traz dentro de si um punhal atravessado no peito, uma dor indescritível e que ele não consegue sequer expressar. Essa dor pode levá-lo a um processo de desencarnação. Essa dor pode motivar nele o desejo de partir antes da hora. Então, prepara-se os pais para a possibilidade que isso aconteça. Mas, ninguém reencarna com uma programação de suicídio. O suicídio será sempre uma opção do livre-arbítrio do homem em desacordo com o planejamento espiritual que foi feito para ele. Mas eu queria falar algumas palavras para a sua filha. E, se possível, eu gostaria que você fizesse com que minhas palavras chegassem até ela. Não carregue culpa desnecessária por aquilo que ele decidiu sobre sua própria vida. É muito comum que nós, pais, assumamos, de certa maneira, a culpa pelo suicídio de nossos filhos, como se nós tivéssemos feito alguma coisa que não deveríamos ter feito e que motivou a partida deles. É muito importante que você, mãe do rapaz, tenha compreensão de que ele, no livre-arbítrio que ele tem, tomou a decisão que ele tomou pelo cenário que ele desenhou para a sua própria história de vida. Não carregue uma culpa que não é sua. Não converta a sua história de vida como se você tivesse que carregar dentro de si a sensação de haver fracassado como mãe. Porque, na verdade, é muito importante que você perceba que o esforço que os pais fazem quando tem um filho que tem tendências suicidas é muito grande. Muitos de nós que somos pais até conseguimos êxito. Parte por nós e parte por eles também, que fazem a parte que lhes cabe. Mas, às vezes, nós fazemos tudo que nos compete, mas os nossos filhos não conseguem se manter em equilíbrio. Então, em função dessa dificuldade, eles acabam partindo antes da hora e nós pegamos todas as dores do mundo e nos cobrimos com elas, como se nós fôssemos pais desgraçados pelo fato de nossos filhos haverem se suicidado. Foi uma decisão da parte dele. Nós fazemos a nossa parte, mas eles precisam fazer as deles. A doutrina espírita, em nosso socorro, vem nos contar que, sim, o suicídio nunca foi programado. Sim, as entidades suicidas, elas no mundo espiritual encontrarão as consequências dos seus atos. Sim, é verdade. Haverá sofrimento?
Sim, haverá. Haverá sofrimento. Eu não posso dizer para você que não vai ter. Sim, haverá. Mas eu tenho uma notícia, além do sofrimento. Eu tenho a notícia de que todo sofrimento terá fim. Os nossos filhos, por mais equivocados que eles sejam, crime, a droga, o suicídio, o abandono, a violência, depois de passado um período, consequência daquilo que fizeram, eles têm a chance de se refazer. Seu filho amado, que partiu de maneira equivocada pela porta miserável do suicídio, não é uma alma abandonada de Deus. Terá a oportunidade de se refazer depois do período de adaptação ao mundo espiritual. E um futuro se desenha para ele, de recomeço, de reconstrução, de retomada do seu processo de aprendizado. A causa que levou ao suicídio vai voltar. Ele vai voltar a ela. Ele vai ter que lidar de novo com aquilo que foi a causa do suicídio. Qual foi a causa? Ah, foi essa? Pois essa causa volta para que ele prove que ele já passou. E muitas vezes você recebe a oportunidade de tê-lo de novo como filho. Ele vai ser um filho frágil, em que você vai cuidar dele, mas não pode carregar as culpas. Num futuro, numa próxima existência, é provável que ele volte na mesma família. Pode ser que não. Pode ser que ele venha num outro lar, com outra mãe, com outro pai, mas ele não é uma alma condenada ao sofrimento eterno. Ele tem uma história de futuro semelhante à nossa. Vai retardar um pouco a marcha, é verdade. Mas lá na frente, a gente se reencontra. Você vai poder tomá-lo nos braços. Vai poder dizer a ele que o ama. Vai poder oferecer, de repente, seu ventre para que ele volte uma segunda vez. Para que ele volte uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vai ter a oportunidade de selar os laços de amor. Não existe amor no mundo que se perca pelos braços da morte. A morte, ela é incapaz de separar os corações que se amam. Nesse momento em que seu filho parte para lá, haverá uma janela de tempo em que ele ainda não vai estar em plenas condições de encontrar você. E o que fazer? Orar. Orar com frequência, orar pelo progresso dele, orar por ele, orar de maneira sistemática por ele, orar sempre, anos a fio, na certeza de que ele não é uma alma proscrita da criação, mas é, na verdade, um espírito em processo de reconstrução da sua personalidade e que Deus de amor, o Deus de amor e de misericórdia, reserva páginas muito belas no amanhã para você e para ele na reconstrução de suas próprias histórias. Não carregue culpa. Seu filho decidiu por ele, independente do que você fizesse. Ele não está perdido para sempre. E os encontros do amor estão selados no livro da vida. Tenha fé e ore por ele.